Nós falamos no episódio anterior sobre a imigração açoriana, fizemos ligeiros comparativos e mencionamos essa instituição espetacular que me parece é característica da imigração alemã, que são as picada, Isso. Né? Schneiser, né? Schneiser, né? Português vai ser picada ou linha. Ou linha, né? Não é? Nós temos, no antigo anterior de Montenegro, tinha a linha comprida, canto dos Eck, dos Gauer, né? Gauer, né? Gauer Eck, Sim, o pessoal dizia o cantão. É canto, né? É o canto, né? Né? Mas tem a linha Pinheiro Machado, né? E a picada nova, né? Próximo de Brochier, né? Então, isso são... Tem a linha comprida também, o reta grande. A gente tem que primeiro dizer uma coisa, quer dizer, a picada é uma invenção que é feita no Rio Grande do Sul e depois se torna tipo de sociedade de exportação. A picada, ela vai ser usada depois em Santa Catarina, você vai ter ela no oeste do Paraná, ela é levada para a Argentina, para o Chile, mas é um modelo exercitado no Rio Grande do Sul. O que é, por definição, a picada? É uma penetração na floresta subtropical, nos quais se vale dos instrumentos que a gente tem à disposição para picar o mato. O facão, a foice, o machado. Né? Então você pica o mato e cuida que essa estradinha que você vai abrindo no mato, que ele observe também a topografia. Porque ao longo, à direita e à esquerda da picada vão ser assentadas famílias que vão trabalhar a terra. Se observa uma distância de 300 metros entre uma família e a outra, e essas propriedades vão ter agora profundidade. Mas nessa profundidade é fundamental que se observe a existência de veios d'água. Tem que ter um riacho, tem que ter um rio na proximidade, porque senão a propriedade não vai prosperar. Você não vai poder ter gado e o ser humano não vai ter o que beber, não vai ter água para sua higiene. Né? Então é fundamental olhar a topografia. Então, em geral, a picada vai ser colocada numa parte mais alta do relevo e vai se estender estrada abaixo, à direita e à esquerda, sempre observando o veio d'água. Então ela pode ser longitudinal, ela pode estar enviesada a partir da picada, mas por causa dessa questão da... Mas que não cruze o rio, né? Não, ela até pode... De pronto não. Né? Pode inclusive cruzar o riacho, né? E isso o riacho pode ser um divisor dentro da propriedade. Sim. Numa parte você vai ter o potreiro, os animais, e do outro lado do riacho você vai ter a plantação. Assim os animais não vão destruir a sua plantação. Isso é observado com muito cuidado. Se vê muito na Holanda isso hoje, né? Com aqueles canais na Holanda, separando, né? Não há cercas, né? Sim, ou há cercas que nós vamos fazer. Aqui, então, esse é um modelo. E agora você estabelece aqui também, com a picada, com a instalação, um núcleo de convivência humana. Onde uma coisa, sociologicamente falando, vai ser muito importante, que é a vizinhança. O alemão vai falar do Nachbar, o vizinho. Uma expressão que na minha infância tinha: o vizinho me empresta uma xícara de arroz. É verdade. Então, a minha mãe chamava qualquer um que passava e dizia: ô vizinho, bom dia, vizinho. Você nem morava na proximidade, não, morava mas 3 quadras. É uma expressão corrente, porque a gente vive dessa vizinhança, né? Para o auxílio, para a construção da primeira vivenda o homem é um ser social. E ali. E o que você tem? Enquanto que no Rio Grande do Sul, de então, se vive esparso, cada um na sua fazenda, a quilômetros de distância, você vai ter uma distância de 300 metros um vizinho. E isso é novidade. Mas antes de a gente falar assim de como é a picada, como é que ela funcionava, eu tenho uma curiosidade meio infantil, pastor. Sim. O senhor tem ideia da largura que se abria essa picada, não?
Quando se abria esse caminho na floresta, né? Ela isso, não é uma estrada larga. Ela você vai conseguir passar por ali com um cavalo, com uma tropa. Sim. Então, agora cada um vai tentar derrubar o mato na frente da sua propriedade, porque ele vai ter ali a sua residência. Claro que a localização da residência também vai depender de quão acidentado ou não é o terreno. Se for plano, você vai ficar mais próximo da estrada geral, né, que é aquela que passa na picada, ou você vai levar mais para dentro a sua casa. E aí talvez você vai ter o potreiro na frente da sua casa. Isso então de propriedade para propriedade vai ser diferente, não dá para estabelecer uma regra. Quer dizer, o terreno é que vai fazer. Mas fundamentalmente a frente de uma propriedade tem 300 metros. No início, quando era de 75 hectares, um pouco mais, mas as colônias, depois de 1870, isso vai valer para o interior de Montenegro, por exemplo, para o Vale do Caimbo, vão ter 300 metros de frente. Então, o total você vai conseguir medir de acordo com a profundidade da propriedade. Já estou falando com as mãos aqui no nosso diálogo. Então, agora se a gente vai olhar como cada uma dessas propriedades vai se constituir, isso também é uma novidade. Porque na Europa, em geral, você vive na aldeia, no Dorf, e da aldeia você vai trabalhar na sua terra. Aqui não, cada um vai ficar vivendo em sua propriedade. Vão se criar nas picadas núcleos urbanos, mas a gente fala depois. Vamos olhar uma vez uma dessas propriedades. No início você vai construir uma ramada para proteger a sua família, os poucos pertences que você trouxe consigo e os animais. Então, seres humanos e animais morando debaixo do mesmo teto. Depois você vai passar por uma casa de pau a pique, que é uma técnica que não se conhece na Europa. Mas tem uma foto no seu livro, lembrando essa questão da ramada, é quase como se fosse uma barraquinha coberta por vegetação. São palmeiras, folhas de palmeira que tem e chama atenção que aqui na foto, mostra, acho que de Panambi a foto, mostra o pessoal com uma vestimenta incompatível com aquela habitação. Bom, a mulher tem um vestido longo, né? Parece uma senhora bem trajada. É a roupa com a qual vieram, nós estamos indo para o Brasil. Depois você vai colocar remendo sobre remendo, porque os espinhos vão estar rasgando as pontas dos galhos que foram cortados, vão fazer. Então, ou seja, a primeira habitação é precaríssima, né? Precaríssima. Depois, com o africano, se vai aprender a fazer casas de pau a pique. Isso é uma técnica que os africanos usavam. Adaptados, né? E agora vão fazer isso. É a taquara e é o barro. Né? Só depois é que você vai construir uma casa não de madeira, mas de alvenaria. Embora os alemães não desconhecessem isso, né? Porque o próprio enxaimel, aquele estilo enxaimel, também é uma conjugação de esterco, né? Mas um pouco de barro, de esterco. Né? Mas você faz uma estrutura de madeira, de lei. Primeiro você faz uma armação, a estrutura, o esqueleto, e depois você vai encher com barro, palha, ou com tijolos, já se você tiver os tijolos, ou a pedra grés, que tem a abundância muito grande, né? Então você vai lavrar aos poucos as pedras, e com essas pedras lavradas você pode fazer ou o alicerce, em cima do qual você vai colocar essa estrutura de madeira, ou no fim construir uma casa inteiramente de pedra grés. E nós temos formas de arquitetura nas áreas de imigração alemã maravilhosa, que você não pode dizer que tem um único estilo. Mas o que é comum é que você tem a moradia, em geral de forma retangular, dividida no meio, uma vez, com uma parede, e uma das metades novamente divididas ao meio. Então você tem um quarto para o casal, um quarto para os filhos e a sala na parte maior. E na sala, não raro, vai haver uma cama com uma coberta em crochê muito bonita, preparada. Essa é uma cama para eventuais visitas que venham, vão ficar hospedadas na sala.
vai ter um relógio de parede na sala, uma mesinha, talvez um papagaio em cima. E separado da casa, você vai ter a cozinha. Que fogo é fogo de chão, ou é o trempe que você está usando para fazer a comida, que é num caldeirão só. Os fogões só vêm mais tarde. Sim. E aí é o perigo de a cozinha pegar fogo. E se a cozinha queimar, a casa não vai queimar junto. Por isso a cozinha está separada. Então, em muitas regiões você encontra esse tipo de construção ainda. Você passou por conta, desculpa, não. É por conta do próprio clima mais ameno. Nós não tivemos aqui, então, aquelas habitações mais medievais que se vê em alguns museus da Alemanha, em que os animais coabitavam, né, com as pessoas, até para aquecê-las, até para contribuir. Aqui no Brasil isso não vai acontecer. No início, sim, você está ser humano e animal, claro, por uma contingência, debaixo daquela ramada da qual nós falávamos há pouco. Sim. Né? Mas você não precisa do calor do animal para poder sobreviver aqui, né? O Peter Paul Müller, numa das nossas conversas anteriores, ele fala que o gado está livre no campo, né? Dia e noite. Um libertador olfático, né? Não tem. Talvez, eu falei do quarto das crianças, né? E quando entram na adolescência, o quarto vai ficar reservado para as meninas e os meninos migram para o sótão. Que interessante. Onde eles vão ter debaixo do telhado, então, o seu quarto. Né? Então, agora, vamos olhar em roda da casa. Não é? Em roda da casa vai haver um pomar, ele é indispensável, o pessoal descobriu a laranja. Então, muito viajantes que vêm para o Rio Grande do Sul e dizem, se você vê um laranjal, já olhe para ver se não tem uma fumacinha de uma casa ao lado da laranjeira. É a frutífera que você precisa. E o Vale do Caí, isso é uma realidade. Não há casa dos interiores dos municípios em que não haja as laranjeiras, as bergamoteiras, as limeiras e os limões presentes. Separado e cercado, sempre vai haver uma horta. Sim. Né? E nessa horta se vai plantar as verduras necessárias para a residência do agricultor. Em frente à casa, um jardim com flores. Sim. Não só para plantar a casa, mas as flores também para os óbitos, sepultamentos. Você tem que levar um ramalhete de flores como última homenagem à pessoa que faleceu. Né? Então, as galinhas, você vai fazer um cercado, porque tem as raposas aí, os gambás que podem vir atacar as galinhas. Elas durante o dia andam soltas, mas à noite elas vão para o seu puleiro, no galinheiro, né? Uma casinha fechada, e de manhã alguém vai ter que soltar essas galinhas, e só é solta a galinha que já pôs o seu ovo. E naturalmente alguém tem que apertar no fundilho da galinha para ver se o ovo já saiu. Sim. Então a que não pôs o seu ovo ainda vai ficar presa na casinha. Isso em geral é tarefa da menina pequena ver isso. Você tem no pátio que cerca a casa sempre alguns animais. As ovelhas vão estar ali não por causa da carne, mas por causa da lã que ela produz. Não é? Essa lã vai poder ser fiada, tricotada, vai poder fazer blusões, pode fazer meias. Não é? O clima é frio, você precisa da ovelha. Você vai ter também gansos ao redor da casa. Hoje em dia se diria, ele dá sinal, ele alardeia quando vem estranhos no pátio. Não, o ganso é criado por causa da pena. Você pode fazer os travesseiros, você pode fazer os cobertores de pena, novamente o frio do Rio Grande do Sul. Então, você vai ter também, agora no potreiro, os cavalos, que são a montaria, que vão ser a alegria e o orgulho do Colón. Na Europa só a nobreza anda a cavalo, e aqui cada um vai poder ter o seu cavalo, que vai ser escovado, cuidado. É como uma pessoa que passa no fim de semana cera
no primeiro automóvel. Para tê-lo bem polido, né? Então, eu acho que esses termos comparativos são importantes. Claro. O cavalo é um sinal do bem-estar. Você vai poder ter um arreio bonito. Então, e celas para homens e mulheres, diferenciando as mulheres sentadas de lado para poder usar o seu vestido, né? O L'Allemand, ele se assusta por ver, de repente, uma menina nas regiões de Ivoti que vem montada como um cavaleiro e traz na garupa do seu cavalo um saco de feijão que ela tira do cavalo e joga em cima do balcão da venda para vender. Diz que tem mulheres muito fortes. Aliás, ele é um grande observador do gênero feminino. Sim, ele é um bom vivant também, o Robert David L'Allemand. Então, na picada agora, você tem, eu estava falando do potreiro, onde está o gado, você precisa do boi como animal de tração para o arado, para plantar. Você vai ter a vaca para o leite da família, vai poder fazer o queijo, vai poder fazer a manteiga. Você vai ter os porcos, que são fundamentais, eles vão estar estabulados e não andando soltos. Isso é tradição açoriana e cristã nova, de largar o porco solto, porque você tem que mostrar que você é bom cristão, né? Que interessante. O judeu não come carne de porco, mas você povoa o campo em roda da sua casa com porcos, porque se a Inquisição aparecer... Essa é a razão. Essa é a razão. E você faz linguiça de carne de porco, pendura na janela. Você tem muitos interiores do Rio Grande do Sul, onde às sextas-feiras, às 18 horas, se acende uma vela e coloca na janela para saudar o sábado. Você troca roupa de cama no Rio Grande do Sul às sextas-feiras, não no sábado. Para caracterizar mesmo. Para caracterizar o sábado que vem. Então, vamos voltar para a propriedade. Mas ali, interessante isso. Muito interessante. Não, essa questão do porco é uma demonstração ostensiva. Quer dizer, se chegasse naquela época, num território onde não há um porco sequer, você vai desconfiar. Aqui pode ser que seja mas tem o outro. Você tem que representar a religião. Você tem que mostrar que você é bom católico, que judeu você não pode ser. Por isso nós temos no Brasil um catolicismo, em boa parte, durante muito tempo, não sacramental. O sacramento você precisa do padre, e não há padre em quantidade suficiente. Então você vai ter os oratórios, e onde tem uma virgem do desterro, pode ter certeza que ali tem judeus, ou descendentes de judeus morando. Mas nós não queremos falar da história do judaísmo ainda que interessantíssimo, no Brasil. Muito interessante, né? Então, pega as arquiteturas dos cemitérios, por exemplo, você vai ver a presença judaica, quando de repente a estrela de Davi está no lugar da cruz, num túmulo. Então, você sabe, o Maguen David, ele está aí para sinalizar aqui jaz um descendente de Abraão, né? Então, a pedra tumular é a Matseiva. Então voltando para a propriedade do colono alemão, ele tem o porco, porque é o porco tipo banha, não o porco tipo carne, porque ele precisa da banha do porco para conservar a carne. A carne é assada e mergulhada dentro da lata de banha, ou tarro de banha, né? E ali vai durar. E vai conservar durante muito tempo. E sempre que precisa, a dona da casa vai cortar um pedaço de carne. Não existe refrigerador, porque não existe energia elétrica, então você depende do porco. Hoje o porco tipo banha, ele é desinteressante, a produção é do porco tipo carne. Mas não quero entrar em suinocultura, que aí embora você teria fosse muito importante para o próprio município de Montenegro, né? A fábrica de banha, né? A fábrica de banha e os porcos descendo subindo de Poço das Antas, o Morro Paris, as varas de porcos, subindo, chegando a Novo Paris, descendo linha Pinheiro Machado, vindo por Brochier, saindo na Costa da Serra para chegar. Grande, né? E com a carreta acompanhando, e quando o porco não conseguia mais caminhar, ele era jogado em cima da carroça até descansar e daí posto para caminhar novamente. Então tem descrições fabulosas
e que a gente teria que gravar uma vez dos né? antigos condutores das varas de porcos que os levavam até Montenegro. Eram tropeiros de porcos. Tropeiros de porcos, assim como havia os tropeiros de gado, que a gente tinha que cuidar na Ramiro Barcelos, que um boi podia disparar de vez em quando, enquanto que era levado para o frigorífico Renner. Ah? Em plena Ramiro. Em plena Ramiro Barcelos. Que nos assistem, né? Deve se surpreender. A coisa assusta. Eu ainda vi as tropas de boi, mas aí descendo pela Bento Gonçalves em Montenegro, né? E daí indo pela Capitão Cruz até chegar no potreiro do Renner. Olha, não se surpreenda, o pastor Dreher não é tão idoso, né? O pastor Dreher é jovem, ou seja, isso não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Não. Tão jovem também não, estou prestes a completar 70 anos. Né? Mas isso são memórias assim, de observações de menino, e quando a gente começa a falar dessas temáticas, essas memórias. Sim, mas é um testemunho de que mudamos muito nas últimas décadas. Isso tudo por causa do porco, né? Por causa do porco, cuja entrada certamente tinha um certo controle, né, pastor? Imagina que o sujeito, para atropelar o animal, eu acho que ali por volta da Costa da Serra dava uma parada, e aí talvez planejasse. Esse pessoal tinha que dormir durante a noite também, né? E os também tinham que descansar. Né? Agora, o que o senhor menciona da picada é uma coisa interessante, porque esse episódio pode ser multiplicado, né? Isso vai, em todas as picadas, você vai ter a mesma forma. Talvez para concluir. Né? Depois, no próximo episódio, a gente retoma um pouquinho. Pode retomar. Eu falei em volta da casa, só descrevi o entorno da casa. Você já tem a mesa farta para o agricultor e há produtos que vão formar excedentes e que vão poder ser colocados no mercado. E que nós vamos falar no próximo episódio. Nós vamos picar a picada.